como é uma disciplina optativa, eu não tenho certeza de pedir para você, por exemplo, procurar o coordenador do seu curso, né, para poder entregar esse atestado. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, né, com um PDF dele, para a gente já ficar com o documento, e aí quando puder ou quando for necessário a gente fazer essa conferência, a gente já tem, tá? Mas pode ficar tranquila que a gente verifica, inclusive o pessoal está perguntando, né, sobre a questão da frequência mesmo, a gente confirma com a professora Vera com mais detalhes como que vai ser feito essa aferição, tá? Mas se você quiser, então, encaminhar por e-mail, tudo bem também. Bom, então, o Vini colocou para gravar, boa tarde, então, né? Boa tarde a todos. Hoje, então, a professora Vera ela está num outro compromisso que tende a acabar em meados da aula ali para o final, tá? Então, a gente vai começar, já estava programado, inclusive, né, que a gente ia ter essa participação, e aí, então, algum questionamento, alguma situação que a gente não conseguir responder, a gente se compromete a confirmar com ela e colocar para vocês lá no mural, tá bom? Então, a atividade que nós colocamos na semana passada sobre o ensaio, nós recebemos alguns questionamentos, algumas perguntas no decorrer da semana. E aí, colocando para vocês, assim, é como se fosse uma espécie de uma redação, só que com um caráter um pouco mais científico, né? Não é uma modalidade de escrita científica mais simples possível, onde você, inclusive, coloca a sua opinião. Só que você fundamenta, você entrelaça ali com um referencial teórico, tá? A ideia, então, é que, diante do que vocês viram na semana passada, na aula de abertura, vocês possam, então, fazer uma escrita ali. Já teve uma experiência de uma disciplina anterior que nós participamos, em que foi feito da mesma forma, construímos vários ensaios no decorrer da disciplina, e depois foi feito, inclusive, um livro, num compilado desse material, então é bem interessante, né? E então nós criamos ali as regrinhas básicas voltadas para a BNT, né? Mas que vocês fiquem bem livres mesmo e tranquilos aí para poder fazer a escrita, tá? Alguns até já entregaram, né? Já fizeram. Estamos felizes aí, né? Com o retorno de vocês, com o feedback, mas enfim, né? É isso, tá? É uma escrita simples mesmo. Uma outra coisa também é em questão de prazos, né? Nós estamos organizando e colocando para vocês semana a semana, mas também é algo que, por exemplo, na próxima aula em que nós estivermos com a professora Vera, aí ela coloca de uma forma mais clara para vocês, porque via de regra ela deixa em aberto as atividades e vocês vão fazendo. O que ela fala chegou ao final, precisa estar tudo cumprido, né? O que foi apresentado, foi solicitado, precisa estar cumprido para que ela possa, então, atribuir a nota final, tá? Mas, então, não necessariamente no momento agora, perdi um prazo, não consegui fazer, nossa, não consigo mais. Não é assim, ela é bem flexível nesse sentido, tá? E o outro recadinho, né, Vini, é que semana que vem a aula é assíncrona. Então, semana que vem não temos esse encontro aqui, né, síncrono. E aí a gente vai colocar para vocês também, também o conteúdo, ela até já nos passou já, e aí depois que terminar aqui o encontro, a gente vai conversar. O Vinícius está com o dedinho rápido ali, ó, eufórico, para poder disparar tudo e mais um pouco aí. Mas enfim, é isso. Tá? Vocês vão se divertir, gente, com o conteúdo de hoje e com o conteúdo da próxima semana. É muito, muito bom. Dá uma de Paola Carosella para quem assiste MasterChef. Muito bom. Ai, Vinícius, é isso aí. Legal, então, que estamos aqui hoje novamente. Mais uma vez queríamos voltar, né? Durante a semana a gente fica ali naquela troca, no preparo, e é muito bom, né? A gente estamos e continuamos e estaremos aí bem animados, né? E motivados para poder dar continuidade no conteúdo, né? É um prazer a gente estar aqui. Hoje, então, a gente vai falar sobre a história, né? Um pouquinho mais sobre a história da educação inclusiva, sobre a legislação,
tentando trazer, então, esse cenário, essa ambientação para vocês do conteúdo, tá? Algumas coisas, então, eu também vou engatilhar e depois vai ter uma aula mais específica para falar sobre, por exemplo, né, sobre as barreiras, sobre desenho universal de aprendizagem, sobre capacitismo, mas tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? E aí preparamos o material, preparamos um vídeo aí de acolhimento de vocês, né? E acho que a gente pode começar, então, pelo vídeo, Vini. Beleza. Peço licença para compartilhar a tela para vocês. Obrigada. Apareceu? Apareceu. Beleza. Muito bem, obrigada, Vini. Já conheciam esse vídeo, pessoal? Não, eu nunca tinha visto. Nem eu também não tinha visto. A ideia é assim, né? Ele trabalha com habilidades socioemocionais, né? Habilidades e competência socioemocional. Diante desse cenário, então, de inclusão, né? A gente precisa estar preparados, então, não só para não fragmentar, mas para reunir fragmentos novamente, né? De pessoas que nesse meio do caminho são vítimas, né? De situações aí que envolvam discriminação, ou mesmo tentar
evitar, né, ou então por meio de informação, por meio de atitudes, né, baseadas em informação e em conhecimento, tentar evitar situações assim futuras, né, quando a gente fala de capacitismo mais ainda. Então, eu achei pertinente, né, é um vídeo curto, mas que mostra, não só pelo coração, então, né, e razão, mas por informação mesmo, que a gente possa estar preparados para poder evitar, então, né, principalmente a partir daqui em diante, não sermos vítimas e, ao mesmo tempo, então, podermos atuar, ser agentes, então, né, de situações que evitem aí discriminação, evitem qualquer situação que coloque uma pessoa numa situação inferior à outra, tá? Queria perguntar, então, né, e abrir o espaço, a professora Vera coloca bastante, né, essa importância de abrir aí o espaço para que vocês possam falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né, dar alguma opinião de tudo que vem sendo colocado aqui até o momento, né, estejam aí bem tranquilos e à vontade para colocar também antes que a gente comece a fazer a explanação mais teórica, tá? Microfone aberto. Não? Tudo tranquilo? Pode falar, Gustavo. Eu acho que abriu o microfone dele, hein? Talvez ele não esteja sabendo. Gustavo, seu microfone está aberto. Acho que foi. Estou sem microfone hoje, mas é um vídeo bem contemporâneo, já que vivemos em uma era de individualismo. É verdade, Gabriela, e a gente vai ver aí também no decorrer da abordagem, né, em muitas situações, então, em que a gente se depara com pessoas que, às vezes, elas fragmentam mesmo por falta de conhecimento do que é a pessoa com deficiência, né, da condição da pessoa com deficiência, e mesmo do que pode ser feito, né, às vezes por falta de conhecimento, a gente se sente até impotente diante de uma situação de tentar reverter, de fazer algo para que aquilo não se perpetue. Então, essa é a ideia. Imagina, Gustavo, tudo certo. Vamos lá, então. Então, por favor, Vini, ou eu posso compartilhar daqui, o que você acha melhor? Você quem sabe. Estou baixando aqui, deixei aqui em aberto por... Então, eu vou tentar daqui. Tá ok. Cadê a bandejinha? Aqui. Compartilhar. Chegou? Sim. Ok. Pessoal, então iniciando, né? O tema de hoje, então, breve história e legislação da área, né? E para enfatizar aí, então, né, que o direito à educação e mesmo a inclusão da pessoa com deficiência não é uma caridade, é um direito imperativo, tá? O nosso vídeo de acolhimento já foi. E aí, então, os objetos de aprendizagem do encontro, né, a intenção, o trabalho aqui é com a intencionalidade de que, no final, a gente conheça mais, né, um pouco mais sobre a evolução histórica da educação, então, na perspectiva inclusiva, conhecer sobre a legislação, a gente vai falar bastante de política pública e sobre legislação, sabendo que uma coisa é diferente da outra. Compreender a ligação, então, da história, né, da evolução, do caminhar da história, da legislação acerca da inclusão, né, e mostrar como eles estão intimamente ligados, e compreender, então, os avanços alcançados e, ao mesmo tempo, os desafios, né, as barreiras que ainda existem e persistem, tá? Aí eu começo com essa imagem, no sentido de que, assim, a própria legislação brasileira, ela coloca que todos somos iguais perante a lei, né? Mas, perdão, gente, mas então a gente precisa saber que
vai muito além disso, né? E a legislação que envolve a pessoa com deficiência, ela tem essa intencionalidade, que tratar as pessoas iguais não basta, né? Hoje nós precisamos, então, de uma igualdade que avance e que se trate, então, num conceito de equidade. O que seria isso, né? A gente fala que a igualdade aperfeiçoada a equidade, tá? No sentido de que quando a gente fala do tratamento com igualdade, é como se a gente desse, então, o mesmo instrumento, o mesmo meio de alcance de um direito igual, o meio é igual, o instrumento é igual para pessoas que são diferentes, né? E aí o quadro de cima ali, ele mostra isso. Vejam, é a mesma bicicleta, dado para pessoas com perfis diferentes, não só porque é uma pessoa com deficiência, mas porque a pessoa, ela tem cada um as suas particularidades, a sua individualidade. Quando a gente fala, então, pensando na equidade, e aí a gente já aperfeiçoa, né, essa ideia de igualdade, que ela vai, então, no sentido do atendimento do objetivo final daquilo que se pretende alcançar. Então, vejam que aqui o objetivo é o mesmo, né? O direito é o mesmo ali na equidade, que é que todo mundo tenha a condição, então, de pedalar, né? De utilizar aquele meio, no caso aqui de transporte, que é a bicicleta, né? Seja para lazer ou seja para transporte mesmo. Mas, enfim, que cada um, de acordo com a sua particularidade, precisava de um objeto, de um meio que lhe fosse adequado ao seu perfil. E isso é equidade. Quando a gente traz isso, então, para a pessoa com deficiência, nós vemos essa necessidade, então, de adaptação, de flexibilização, de adequação para cada um, de acordo com a sua condição, tá? De um modo geral, não só a pessoa com deficiência às vezes precisa, né, de um meio diferenciado, mas o fato é que, então, quando a gente olha, né, qual que é a diferença da igualdade e da equidade? O objetivo final, o alcance do direito é o mesmo, né? É igual para todos. Mas o instrumento, o meio que é utilizado, que é diferente, que é adaptado, que é flexibilizado de acordo com a necessidade de cada um, tá? Quando a gente fala, então, sobre a educação inclusiva, né, na perspectiva inclusiva, e mesmo olhando para a pessoa com deficiência no cenário brasileiro, a gente vai, na linha do tempo, né, nós temos aqui 4 grandes marcos temporais, tá? O primeiro, então, da época do descobrimento, né, Brasil colônia ali, Brasil império, até 1850 não se falava sobre, né, realmente a pessoa com deficiência, ela era totalmente à margem, excluída mesmo, no sentido, inclusive, de tanto ser omitida, quanto, em muitas situações, assassinada, né? Identificando, então, que não era uma pessoa digna de viver. A partir, então, de 1854, nós temos alguns movimentos de segregação, né? Que começa, então, no Brasil, com a escola para meninos cegos, então, e passa a enxergar essas pessoas, né, que elas têm essa necessidade, mas ao mesmo tempo de uma forma também bem separada, diferenciada, no sentido de colocada à margem mesmo. A partir, então, de 1960, e vejam, né, que é um salto grande ali na história, que nós temos, então, a ideia de integração, que é de trazer essas pessoas para junto da sociedade, mas ainda com um tratamento diferenciado. E então, com a Constituição de 1988, e o próximo slide vai falar da situação internacional, né, de movimentos e legislações internacionais que influenciaram o Brasil e a nossa Constituição, a nossa última Constituição, que nós temos, então, a ideia da inclusão mesmo, né, no sentido de, além de trazer a criança, o aluno, a pessoa com deficiência para o processo educacional, que ele possa ter esse atendimento com equidade. Até então era muito quantitativo, né? Trazia para a escola,
mas não havia nem um atendimento específico, diferenciado, né, para aquela condição, para que realmente se pudesse ter a aprendizagem, tá? E é a partir, então, da Constituição de 88 que isso começa a ser trabalhado. Ô, Fabi, a Ana Beatriz colocou uma provocativa para nós aqui no chat. Então lê, Vini, por favor. Descobrimento, acredito que seja um termo equivocado. O mais correto seria invasão e colonização. Isso. Tudo bem, ok, é verdade, é mais adequado. Eu só queria, então, dentro dos marcos temporais, né, falar que então, dentro da história do Brasil colônia, né, e ainda de um Brasil império, em que nós não tínhamos, então, a legislação, né, ela nem estava nas mãos de brasileiros, né, a gente copiava mesmo e usava os modelos de Portugal, tá? Mas obrigada pela colocação aí da palavra mais adequada. Muito bem. Ô, Vini, aí se tiver outras mensagens no chat, você vai falando, por favor, porque eu tô na tela inteira aqui, eu não tô com a janelinha, tá? Beleza. Obrigada. Bom, pessoal, aí falando dos marcos legais internacionais, então, e aí eu coloquei ali, né, a nossa Constituição, ela é muito marcante nesse sentido, então, de inclusão, tá? Mas a nossa Constituição, ela é de 88, né? Esse slide a professora Vera usou na semana passada, então ela já comentou sobre ele um pouco, né? O que eu queria trazer para vocês hoje? Então, no mundo, né? E o Brasil ele foi influenciado a partir daí, mas no mundo então foi no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, em que houve então a valorização do humano, da pessoa humana, no sentido de que cada um teria o seu fim em si mesmo, né? Não seria o objeto mínimo existencial, o que os países, né, os governos, os estados precisam olhar para a sua sociedade e garantir esse mínimo para que uma pessoa não só exista, mas que ela possa existir com dignidade. Até então, isso era muito individualizado de cada país. A partir da Segunda Guerra, começou-se então um trabalho, né, principalmente ali pela ONU, liderado pela ONU, organizando convenções, né, e convidando os países para que participassem, todo mundo levasse, então, para a sua legislação interna e doméstica aquilo, então, em que as suas convenções, os seus tratados pregavam. Nós chamamos isso, então, aqui internamente de neoconstitucionalismo, tá? Nós tivemos constituições anteriores a essa que nós temos vigentes hoje. E a ideia, então, que essa Constituição de 88, ela já foi feita, então, neste cenário de valorização da dignidade da pessoa humana. E, então, em relação à educação, ela também se aproveita, né, e é influenciada por todos esses marcos legais existentes internacionalmente. A professora reforçou, né, que houve, então, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em que se enfatizou a criança como sujeito de direito, que até então ela não era, né, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, desculpa, no sentido de trazer a universalização do direito. Pessoal, vou precisar tomar uma água, só um minutinho, por gentileza. Um segundo.
Me ouvem? Sim. Sim. Obrigada. Aconteceu o seguinte, no final de semana passado, nós pintamos aqui em casa, eu peguei uma alergia. E eu venho melhorando no decorrer da semana, mas eu não tenho amígdala, então eu fiquei muito, muito sensível nesse sentido. Peço desculpa. E hoje eu já dei 2 aulas, então eu já usei um pouco da voz, e então tá um pouco complicado. Mas a aguinha tá aqui, de vez em quando eu vou molhar o bico aqui. Voltando. A partir, então, dessa ideia, né, de trazer a criança para a escola, né, a universalização da educação, vem depois Salamanca, no sentido de criar princípios inclusivos. Depois vem a Guatemala, no sentido de combater discriminação. E depois vem Nova York, em 2006, voltado mesmo para construir direitos da pessoa com deficiência. A gente vai ver que a LBI de 2015 aqui no Brasil, ela tem forte influência sobre, ela recebe forte influência, na verdade, sobre esse evento que aconteceu em 2006 em Nova York, tá? Inclusive, ela coloca no seu texto, ela ratifica, né, ela confirma em que ela utiliza muito do que foi tratado em Nova York para a sua legislação interna brasileira. Falando, então, sobre os marcos legais e políticos, né, nacionais da educação inclusiva, nós temos, então, a Constituição Federal de 1988, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a LDB, nós temos a Política Nacional da Educação Inclusiva de 2008, que é a vigente. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que eu também vou falar bastante sobre ele. E eu coloquei aqui, a professora também falou na aula passada, que nós temos, então, que está suspensa, né, a vigência da política nova, que foi instituída no ano passado pelo decreto do presidente da República, que encontra-se, então, em discussão no Supremo Tribunal Federal, no sentido, então, de entender, né, toda a discussão que foi levantada, se ela é constitucional ou não, se ela destrói, né, tudo que já foi construído em relação à educação inclusiva na política construída em 2008, tá? Então, no momento, nós não precisamos falar dela, ela está suspensa dos seus efeitos, né? Há toda uma tratativa que vem sendo colocada sob olhar, né, sobre ela, desde quando ela foi publicada, e há muito ainda, né, a ser tratado, para poder entender, ou mesmo, de certa forma, fazer com que ela não venha em vigência. Eu queria colocar para vocês que o grande aspecto, né, que está sendo questionado é que ela abre um espaço, né, pela sua palavra que ela traz, que é um grande diferencial ali, que ela coloca preferencialmente trazer o aluno com deficiência para a educação regular, né? Essa é a grande discussão. O que esse preferencialmente traria de margem, então, para que se fechasse a porta da educação regular para aquilo que já se conquistou, para essa adaptação da escola que a gente luta, no sentido de ter todos dentro da escola, né? E, então, a ideia desse preferencialmente, né, entende-se que abre uma porta que não deveria ser aberta mais, né, que já foi fechada, de não ter opção, né, e que realmente todas as crianças tenham a oportunidade de estar em escola regular e ter o seu atendimento necessário, adequado, de acordo com a sua deficiência, com a sua condição. Eu queria também enfatizar aqui que, no caso da política, então, de 2020, ela é um decreto presidencial. A nossa Constituição, então, vejam, aqui eu trouxe para vocês a pirâmide de Kelsen, que é uma imagem que a gente usa no direito brasileiro para mostrar o ordenamento jurídico, todas as leis que nós temos vigentes hoje no nosso ordenamento, tá? Vejam que a Constituição Federal,
que fala, então, que a educação é um direito fundamental de todo brasileiro, que fala que ela está resguardada como um direito fundamental, assim como a vida está resguardada. Ela está no topo dessa cadeia. Ela está no topo dessa pirâmide. Isso não é à toa, né? É pelo seu grau de importância, pelo dever de obediência que todas as demais leis que estão abaixo dela devem respeitar, porque nós temos um ordenamento jurídico constitucional que coloca a Constituição como lei maior do nosso país e dá um arcabouço de proteção a ela. Vejam que o decreto, então, ele está abaixo, né? Então, só por isso já há nós, né, do direito, a gente já enxerga com um pouco mais de tranquilidade a não efetividade dessa política de 2020, né, porque se ela tende a abolir e a ferir direito previsto pela Constituição, realmente, de fato, ela não passaria, tá? Um outro ponto também é que ela é uma política feita, então, pelo poder executivo, né? E nós temos um ordenamento jurídico em que é o poder legislativo do nosso país, deputados e senadores, que são aquelas pessoas determinadas a fazerem legislação. E que isso também tem um peso de importância. Afinal, nós somos um Estado democrático de direito, regido por leis, né? A legislação, ela tem um peso maior que uma política, que a gente vai ver com mais detalhes o que é uma política, que é feita pelo poder legislativo, que é feita pelo poder executivo para entregar direito à sua sociedade, tá? Dito tudo isso, né, por que eu estou enfatizando isso? Porque nós temos, então, leis, nós temos Constituição Federal, nós temos LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos agora a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são de peso e de efetividade muito maior e que todas elas continuam e pregam a educação para todos, como direito para todos, tá? Então, e nós temos uma política, né, que foi colocada no ano passado, que, então, ali soou, né, ou que veio mesmo ali no seu texto, de forma intencional ou não, é isso que está sendo discutido, que pode colocar, então, em risco, né, tudo isso que foi conquistado para educação inclusiva, tá? Mas, então, há um arcabouço legal, né, há uma construção, uma organização de lei que o nosso Estado já tem em vigência, que não foi ferida, né, com essa política e que também não vai ser, tá? Então, essa é a ideia e por isso, então, que ela se encontra lá no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do nosso poder judiciário no Brasil, que é o guardião da Constituição, né, e que vai analisar, então, se essa política realmente, né, vai analisar e julgar se essa política tende a abolir, né, a ferir aquilo que está construído e consolidado na lei, e aí ela não vai ter efetividade mesmo, tá? Eu queria fazer essa colocação para vocês, por isso que eu trouxe a pirâmide. Aí, aqui, então, na contextualização, né, dessa organização do nosso Estado democrático de direito, né, cada palavrinha tem um significado muito importante. Somos, então, uma República Federativa do Brasil. Nós somos compostos, então, o nosso Estado brasileiro, ele é composto por 3 esferas, né, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. Nós temos legislação de educação inclusiva em todas as esferas, lembrando que é a Constituição Federal, que é a lei maior do país, e tanto as legislações federais, estaduais e municipais devem obediência e respeito ao que determina a Constituição. E dentro dessa organização estatal, nós temos 3 poderes, né? O poder legislativo, que é, então, a nível federal, o Congresso Nacional, deputados e senadores, que fazem, então, e têm a função principal de editar leis, né, de fazer leis no nosso país. Nós temos o Poder Executivo, que na esfera federal, então, é o presidente da República, na esfera estadual é o nosso governador de estado, e na esfera municipal é o nosso prefeito, e cabe a eles, então, administrar, construir programas sociais e implementar políticas públicas baseado numa legislação prévia anterior. E nós temos um poder judiciário,
que tem a função prevista pela Constituição de resolver conflitos de interesse, né, que a gente chama de função jurisdicional, também baseada em lei, né, já previsto numa lei, de como conduzir e resolver conflitos de interesse. E aqui também vale colocar que a educação inclusiva hoje, ela é muito judicializada, né? Então, há muitas demandas no poder judiciário que envolvem, então, cidadãos pleiteando direitos, né, que não foram respeitados por conta aí de desobediência à própria legislação vigente, ou mesmo de desconhecimento da legislação vigente de proteção e de garantia de direito da pessoa com deficiência, tá? Caminhando, então, um pouquinho mais, queria também, então, enfatizar que a política da educação especial na perspectiva inclusiva, que a nossa vigente, então, é a de 2008, né? Ela é uma política pública e ela foi feita, então, pela pasta do Poder Executivo do país. Ela não é uma lei, ela é uma política pública. Ela mostra e dá as diretrizes e os nortes, né? O norteamento, o norte, de como o poder executivo, seja na esfera federal, presidência, seja na esfera federal, na esfera estadual, governador do estado, ou na esfera municipal, prefeito, entrega os direitos fundamentais, entrega o direito à educação, no caso que estamos tratando hoje, tá? Então, ela tem a finalidade de fazer a interlocução entre o Estado e o cidadão na promoção e na entrega do direito fundamental, tá? Ela dá, então, a diretriz de como o Estado deve atuar na entrega desse direito à sua sociedade. Já do outro lado, nós temos, então, lei, que como, por exemplo, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI. Ele, por sua vez, então, é uma legislação feita pelo Poder Legislativo. Ele tem uma carga normativa e ele tem função de aplicar sanção para aquele que não o cumpre, que não a cumpre, né? Então, ele dá respaldo ao Estado na promoção da política pública e dá respaldo, né, e ao cidadão, então, possibilidade, inclusive, de exigir o seu direito, que está reconhecido na lei, e judicializar, inclusive, para aquele que não esteja respeitando, tá? Então, vale muito a pena a gente fazer essa distinção, né, do que é política pública feita de titularidade do Poder Executivo do país, de como, então, entregar um direito, né, como que eu tenho um filho, então, e ele vai utilizar o direito à educação pública fornecida pelo Estado. Ah, eu vou fazer isso, então, para o A eu faço de uma forma, para o B eu faço de outra. Não, o Estado ele estabelece uma política pública, um regramento de como a pessoa deve acessar se precisar daquele direito, né? Exercer aquele direito. Isso é política pública. Assim para a educação, assim para a saúde, assim para a segurança, são os regramentos de acesso, né, do cidadão ao Estado para conquistar, para obter o seu direito. E, ao mesmo tempo, antes de exercer esse direito, há uma legislação que prevê e reconhece, né, como o cidadão deve acessar esse direito por meio de uma legislação, criando, inclusive, então, sanções para aqueles que não a cumprem, né, que não entregam, que não efetivam esse direito. Por isso, então, né, que inclusive no título da aula, nós colocamos que o direito à educação, ele não é caridade, né, ele não é favor que o Estado faz ao cidadão que busca, que pleiteia esse direito, né, ele é um direito imperativo, ele está previsto na legislação, tanto como lei consolidada, criada pelo Poder Legislativo, como política pública, como quanto política pública, que já tem o regramento de como se acessar, tá? Então, ele é um direito fundamental, que está diretamente vinculado ao mínimo existencial, a gente fala que o direito à educação, então, ele é porta de entrada e de acesso para a obtenção dos demais direitos mínimos existenciais de uma pessoa, porque é por meio da informação, do conhecimento, que a pessoa vai acessar o seu direito à saúde, que a pessoa vai acessar o seu direito a ter um apoio, uma política pública para moradia,
para o transporte, para a segurança e para todos os demais direitos que o Estado é obrigado a fornecer a todas as pessoas, ainda que minimamente. Ele é um direito subjetivo porque todo brasileiro tem, né? Então ele não é a favor, todo brasileiro nasce com esse direito e ele usufrui e acessa e aciona o Estado quando lhe convier, né? E à medida então em que ele acessa pelo meio correto e adequado previsto na política pública para aquele direito, ele deve ser atendido, a ponto inclusive de não, se não for, poder judicializar, tá? Independente, então, de qualquer condição, e ele é um direito de segunda geração, um direito de segunda dimensão, que nós chamamos, que faz com que o Estado se obrigue a fornecer, a dar o mínimo e tenha políticas públicas de atendimento e de oferta desse direito de forma gratuita. Que assim, então, é a saúde, a educação, a segurança e o transporte no nosso país. Reconhecendo, então, que esses direitos, eles são básicos e mínimo para que uma pessoa viva com dignidade. Se por si só, então, pelas suas, de forma particular, né, pelas suas condições particulares, se ela não consegue, o Estado é obrigado a fornecer. E nós chamamos isso, então, de direito social. É uma parcela, né, de direitos, é um catálogo de direitos que existe previsto na Constituição, que nós chamamos, então, de direito social, tá? Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tá dando para captar? Tô falando muito baixo, a minha voz já não é maravilhosa e hoje ainda fanha, né? Tossindo, eu peço desculpa, tá? Mas infelizmente aconteceu. Só queria saber se tá tudo, se vocês estão conseguindo ouvir bem, aí se tá dando para compreender. Tá sim, o pessoal tá colocando aqui no chat. Sim, tá tudo bem, tudo certo. Tô muito interessada e você fala muito bem, tudo certo, ok. Obrigada, então. Vamos lá, caminhando, ok. Então, assim como a professora colocou na aula passada, né, que vamos superar o público-alvo da educação especial, né, na perspectiva inclusiva, nós temos hoje, então, quem é, né, para quem aí é da economia, para quem é da informática, né, do design, quem são essas pessoas, então, que nós falamos como pessoas elegíveis ao serviço, ao suporte da educação especial na perspectiva inclusiva? Nós usamos muitas siglas, né, Vini? Então, é o DI, o DA, o DV, enfim. O DI é aquela pessoa com deficiência intelectual, o DA é aquela pessoa com deficiência auditiva, o DV com deficiência visual, DF física, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou autismo, né? Que, então, existem, são vários graus, né? Que inclui ali a pessoa ter um grau mais leve de autismo, um grau mais severo de autismo, né? E tudo isso está dentro, então, desse espectro. E também nós temos o público das altas habilidades e superdotação. Essas pessoas, com estas condições, elas já têm uma previsão e um respaldo legal. Né? A LBI, então, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi feito olhando e pensando para este público aqui, tá? Sabendo, então, que hoje, na nossa sala de aula, né, independente lá, nós falamos que é transversal, né, seja na educação infantil, seja no nível superior, pós-graduação, nós podemos ter todo esse público, né? E além dele, nós temos, inclusive, outros transtornos que não são reconhecidos aqui como público elegível, mas que nós sabemos que também precisa desse atendimento, que também são alvo de discriminação, que também precisa aí que tenha pessoas atuando, agentes, né, para evitar, para contribuir para que aquela fragmentação que a gente viu no começo não aconteça com essa pessoa, né? Que ela seja, então, apoiada e recebendo o suporte da forma que ela necessita. Mas, para isso, a gente precisa conhecer, né? Opa, Avançando, então. A Andressa, ela está comentando aqui que alguns amigos cegos dizem que preferem a sigla PCDV do que DV, que é pessoa com deficiência visual, do que apenas deficiência visual.
E ela também está falando assim: a gente chama de nível de suporte no TEA. Grau soa como que uma pessoa é mais autista que a outra, sendo que, como é um espectro, não tem como uma pessoa ser mais autista que a outra. É só o nível de suporte que varia. Tá, a quantidade, então, né, de suporte, o nível de suporte. Isso. Como que é, então, lá no começo que ela colocou? PCDV. Tá, quando ela fala do autismo, Do autismo. É nível de suporte no TEA. nível de suporte no TEA. Interessante. Então, não coloca, não usa grau, usa nível. Legal, muito bom. Obrigada. Olha, sobre essa questão do DV, nós temos aqui na CLAI, que é na Comissão Local de Acessibilidade da Unesp de Bauru, uma pessoa com deficiência visual. E ela já nos ensinou, inclusive, o protocolo da CLAI, né, da comissão local, foi feito e reformulado em alguns momentos por conta dessas opiniões, né? Ela, como pessoa, então, com deficiência visual, nos colocando, né, que essa nomenclatura ela deveria ser adaptada, né? Então, foi muito construtivo nesse sentido. A legislação ela ainda não está assim, né? Tudo bem que nós temos o PCD, pessoa com deficiência, né? E aí, então, acho que é a partir daí da sigla PCD que, então, fica PCDV, né? Acredito que seja por isso. E o Mas, João Pedro está fazendo uma pergunta aqui. Desculpa, eu te atrapalhei. imagina, pode falar. João Pedro está perguntando assim: pessoas com seriação diferente imposta pelo MEC, casos de pessoas em estado de rua ou refugiado, não se enquadram nessa perspectiva inclusiva? Sim, com certeza. Porque o que acontece? É assim, ó, lembra que a professora colocou na aula passada? Então, a educação especial, ela é voltada para esse público, né? Agora, quando a gente fala de educação na perspectiva inclusiva, nós falamos de todos, inclusive daquelas pessoas que não têm deficiência, mas pretêm uma condição que precisa de um suporte, de um nível, né, de suporte ali adequado para que ela realmente ela tenha o acesso ao direito, né, de forma igual aos demais. E isso inclui, sim, né, a pessoa em condição de rua, o estrangeiro, né, aquele que está aqui, e outras pessoas que tenham outras necessidades, né, tenham outras condições que exijam outro suporte que ainda não está aqui, né. Inclusive, hoje já se pensa também, né, já se reflete em relação às pessoas com depressão, né, que tem aí os níveis de depressão também que influenciam diretamente no processo de aprendizagem daquele aluno, né, e essa pessoa também, ela precisa de um suporte, às vezes ela precisa, então, de uma condição especial de estudo, né, que na prática, no ambiente escolar, a gente usa muito esse nome, aluno em condições especiais de estudo. E que não tem, olha, né, eles não têm essa cobertura, a LBI, ela não enxerga essas pessoas ainda, mas na nossa perspectiva inclusiva, de educação inclusiva, nós precisamos enxergar. Por isso, então, que à medida que isso é levado para dentro de um ambiente escolar, né, que a gestão, o corpo docente, né, isso, então, estamos falando em todos os níveis, né, da educação, a partir do momento, então, em que você abraça essa causa, literalmente, né, e aí você conhece de um modo geral tudo o que está sendo apresentado, mas também traz isso para dentro do seu ambiente, do seu cotidiano, do público que você atende, você começa a criar cultura, políticas e práticas inclusivas para atendimento daquele público que você atende ali. Entendendo, então, que na educação infantil de uma cidade pequena, de interior, vai ser bem diferente essa necessidade de desenvolvimento de culturas práticas e políticas inclusivas do que de uma universidade, né? E a gente precisa, então, fazer essa adaptação. A base, o ponto de partida
é a mesma, né? É o que nós estamos tratando aqui. Mas a partir do momento, então, que eu levo isso para a minha realidade, daquele ambiente educacional no qual eu trabalho, no qual eu atuo, aí com esse olhar eu vou conseguindo fazer a adaptação, né? Que é necessária. Por isso, as comissões locais a nível universitário, de universidade falando aqui da Unesp, por isso a intenção que as comissões locais sejam instituídas em cada campus, né? Todo campus tenha uma, e que conheça o seu público, de quem são esses alunos universitários, então, seja em nível superior ou de pós-graduação, quem é esse público? Que ele seja mapeado, que ele seja identificado, que se veja qual suporte a universidade já tem, qual não tem, qual precisa buscar, né? Entendendo que é caso a caso mesmo, né? É um atendimento na equidade de forma individual, né? Para cada um, realmente no sentido de conseguir atender a todos, tá? Você está falando do protocolo Klein, né? Tô. Nós colocamos, Vini, lá no começo? Colocamos, eu vim até conferir aqui, gente, na semana 1, tá lá no item 1.2, nós colocamos todos os documentos a respeito do protocolo CLAI que nós temos dentro dos campi da Unesp, tá? Em todos os campos. Vocês podem olhar para consultar, vale a pena ler, é um material muito importante para nós. Isso, e é base, né? Para você poder entender, então, nesse sentido, né? Eu vou olhar agora para o meu ambiente ali, né? Para aqueles que convivem comigo, para os meus colegas, para os professores, isso é feito, então, para docente, para servidor administrativo, para o corpo discente, para os alunos, e inclusive para a comunidade escolar, a comunidade que usa o campo para alguma coisa, né? Para algum motivo, para atendimento de algum serviço que é ofertado ali para a comunidade externa, inclusive, né? Hoje, lembrei agora, né? Também se fala bastante nas reuniões da comissão, a própria questão da obesidade, né? Em que eu acho que alguém aqui também, não sei se foi na aula ou se foi na última reunião da comissão, falou sobre isso, né? Que também precisa de um atendimento, de um suporte, de uma adequação. E não está previsto na lei, né? Não tem essa previsão ainda. Por isso que o olhar da inclusão, ele é muito maior, ele é muito mais abrangente. Muito bem. Aí, ainda falando sobre a política pública, né? Política da educação especial aqui, na perspectiva inclusiva, então a gente precisa identificar, né, e reconhecer que ela é uma política pública, e ela não é uma lei, né? A lei é quais são, então, as leis que nos regem, tem muitas outras legislações menores que também dão suporte, né? Por exemplo, há uma lei específica para a pessoa com autismo, mas de um modo geral, então nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a LBI, que são leis, né, com cunho normativo e coercitivo, inclusive, de sancionar, de dar sanção, aplicar sanção ao seu não cumprimento. E, ao mesmo tempo, o Poder Executivo, então, em nível federal, estadual, municipal, cria as suas políticas públicas. Hoje nós temos uma federal, então, em vigência, que é a de 2008, né? Nós temos uma de 2020 suspensa em análise no Supremo Tribunal Federal. E como a professora anunciou aqui na semana passada, nós temos a política pública da educação especial na perspectiva inclusiva do Estado de São Paulo, né? Que saiu do forno agora aí há 20 dias, não muito mais que isso, que também, então, traz norteadores, princípios de como o Estado de São Paulo vai conduzir a sua educação na perspectiva inclusiva, tá? Muito bem. Então, política pública está totalmente relacionada aos direitos sociais, aqueles que obrigam o Estado, então, a fornecer àquelas pessoas, aqueles cidadãos que não têm condição de individualmente alcançar. É a forma, então, ela dá o direcionamento de como o Estado se relaciona com a sua sociedade, né? Identificada a demanda social, o Estado precisa organizar e viabilizar como atender tal demanda.
Constitui-se, então, numa idealização, no planejamento, na definição do público-alvo, a quem atender, e na organização dos recursos, na estruturação do atendimento e na entrega desse direito, né? Então, desde da ideia até a efetivação, a entrega do direito na ponta mesmo. É um meio encontrado para atendimento do Estado ao cidadão, frente aos direitos fundamentais de segunda geração, que nós chamamos, então, de direitos sociais. Aí, nessa figurinha do lado, tem quais são esses direitos sociais, então, né? Qual é esse catálogo que a Constituição prevê? Vejam que a educação está ali em primeiro lugar, tem saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, a previdência social, né? A proteção à maternidade e infância e a assistência dos desamparados. Então, todos esses programas sociais existentes, né, vem, então, nesse sentido de fazer com que o Estado chegue àquele que não tem condição de, por suas próprias mãos, né, por suas próprias condições particulares, de ter esse mínimo existencial, esses direitos que garantem, então, essa vida com dignidade. Falando, então, da educação inclusiva, qual é o paradoxo, né? Aquilo que se busca, então, é promover a educação para todos e uma educação com equidade, né? Não só numérica, na questão quantitativa para todos, mas que sejam todos atendidos na forma que precisam para que haja, de fato, a aprendizagem, né? Na medida em que a pessoa necessita. E para isso, então, é uma junção, né? É a educação regular, é a sala regular, né, o sistema que se oferta para todos, mais o suporte da educação especial para aqueles que precisam e na medida que se precisa, tá? Na somatória disso, então, nós temos, né, que os ambientes escolares, então, as instituições escolares educacionais, né, em todos os seus níveis, elas devem construir, né, e efetivar políticas, práticas e culturas escolares que promovam a educação para todos. E isso, então, na somatória final é chamado de educação inclusiva. Quando a gente fala, então, de cultura escolar, né, nós não estamos falando de educação fundamental e ensino médio, nós estamos falando de todos os níveis, né, desde a educação infantil até o nível de pós-graduação, tá? Falando, então, agora da LBI, né? Falamos de política pública, agora nós vamos falar um pouquinho aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146 de 2015. Se vocês se recordam, eu falei, né, que ela tem uma forte influência, então, estrangeira, né, do que aconteceu lá nos Estados Unidos, então, em Nova York, né, e ela fala sobre isso. Então, olha só, lá no seu artigo 1º, ela fala que a ideia, a finalidade, né, é assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício de direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. Então, é estar presente quantitativo, mas qualitativo também, participando, né, entendendo que o exercício da cidadania se dá pela participação, tendo a oportunidade que todos têm. Como marco legal internacional, então, ela prevê no seu artigo 1º, no parágrafo único, que ela está muito embasada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, assinou, né? E como marco legal nacional, então, ela usa o Decreto Legislativo de 2008 e de 2009, que são os decretos que homologam e trazem a convenção que o Brasil assinou lá fora, lá em Nova York, para dentro do nosso ordenamento jurídico doméstico brasileiro, tá? Então, ela traz em seu artigo 1º, demonstrando, então, qual é a sua origem, né? E se você começa a comparar os textos, você vai ver que realmente eles são muito parecidos, tá? No artigo 2º, ela fala, então, o que é a pessoa com... Ela traz, né, a definição da pessoa com deficiência. E aí a gente vai ver que sai muito daquela questão médica, né? E passa, então, por um olhar social, falando muito do suporte ou da falta de suporte que essa pessoa recebe, que vai fazer toda a diferença para que ela tenha ou não limitação no exercício da sua cidadania. Então, ela fala assim, que é aquela pessoa, então, que tem impedimento de longo prazo, esse é um marco, né?
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é uma somatória, né? Ele identifica ali a pessoa com deficiência, somando o impedimento de longo prazo, a sua condição, mas olhando, então, para o contato com uma ou mais barreiras que essa pessoa tenha. Entendendo que, se ela tiver o suporte adequado, talvez isso não seja nenhum limitador para que ela possa exercer a sua cidadania. E aí vem toda a questão social, financeira que existe, né? De que a gente sabe que a pessoa que ela tem mais condição financeira, a pessoa com deficiência com mais condição financeira, ela, em sua maioria das vezes, né? Ela tem muito mais condição de ser autônoma, né, de realmente exercer a sua cidadania daquela pessoa que não tem, que depende do Estado, né, que sofre ali pelo não atendimento, pela não concretização do seu direito, tá? Quando se fala de barreiras, a gente usava muito um artigo do Sadal, que é uma pessoa de Marília, né? Inclusive bastante próximo da professora Vera, em que ele fala muito sobre as barreiras. Mas vejam, a própria LBI, ela traz no artigo 3º quais são as barreiras existentes para se efetivar a inclusão, né? E aí ela cita ali que são as arquitetônicas, as urbanísticas, de transporte, de comunicação e informação, tecnológica e atitudinal. Nós teremos uma aula, então, só para falar de barreiras, tá? Um momento aqui, um encontro só para falar de barreiras. Mas é legal enfatizar, né? Eu quis trazer aqui porque vocês aí, cada um em sua área, né? A gente sabe que tem pessoal ligado, então, às engenharias, ao próprio TI, vejam, né, que vocês podem, então, diretamente nas suas formações, já ir com esse olhar de rompimento e superação de barreira dentro das suas áreas específicas, né? Mas eu queria enfatizar para vocês que aquela que pesa muito, né, e que faz com que todas as outras possam existir ou não em grau, em nível maior ou não, prejudicando a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, é a barreira atitudinal, tá? E aí foi o que a professora falou na aula passada, né? A gente tem visto isso, infelizmente, que tem a legislação, né? Que tem promotoria cobrando, mas ainda assim nós temos uma forte presença da barreira atitudinal dentro das escolas, né? E isso faz, então, com que tudo fique muito mais difícil, que todas as outras barreiras sejam enfatizadas, né? E ganhem aí muito mais força de prejudicar mesmo, né, a inclusão efetiva, por conta de preconceito, por conta de comodidade, né, de não querer ali fazer um pouquinho diferente, né, nem é muito, é só um pouquinho, fazer um pouquinho diferente, para que realmente a sua forma, falando de escola, né, a sua forma de ensinar ali, né, o acolhimento e receptividade de todos os alunos possa acontecer de uma forma inclusiva, tá? Infelizmente, a gente vê que se não houver a vontade, né, e a atitude mesmo, todas as outras barreiras, elas ganham força, né, e elas ficam quase que intransponíveis ali, infelizmente. No artigo 2º também, é legal enfatizar isso, que ele coloca, então, que a avaliação da deficiência, ela é biopsicossocial e ela é multidisciplinar, porque nós também vemos, infelizmente, com muita negligência, a identificação, né, de forma errônea, e aí que se tem pessoas aqui que são da área, né, que podem até colocar isso de uma forma mais profunda, mas assim, uma banalização, né, de, nossa, fulano tem deficiência, né, nem sabe, na verdade, às vezes nem é exatamente como aquilo está sendo colocado, mas se banaliza, né, e se coloca, inclusive, na questão de medicação, né, errada, ou mesmo de tratamento errado, de suporte errado, porque há uma negligência ali, no sentido de identificar de forma multidisciplinar se aquela pessoa tem deficiência e qual é o nível de deficiência dela. Então, o artigo 2º, ele traz que
a avaliação de uma pessoa com deficiência, ela é complexa, vejam, né? E ela deve avaliar funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, né? O externo, restrições da participação, o quanto restringe, né? Ter aquela deficiência, limitações no desempenho de atividades e fatores psicológicos e pessoais. Então, um laudo, né, de respeito, ele deve conter o olhar para todas essas dimensões, né? E na prática, a gente vê laudos que a gente não entende, a gente não compreende, muito superficial, desatualizados, né? Já é muito complicado de se alcançar. A família, às vezes, ela até desiste no meio do caminho, porque fala, olha, um papel não é importante, né? Mas em algumas situações, para conseguir o suporte, é importante, mas é muito desgastante. E, às vezes, então, são laudos, assim, que não dão o respaldo adequado para que, por exemplo, né, no ambiente escolar, haja o suporte que aquela criança, aquela pessoa, aquele jovem, aquele aluno realmente precisa, tá? Mas é importante, então, enfatizar que ele é complexo, né? E ele tem que ser encarado assim, ele tem que ser feito, então, com bastante seriedade, né? E com um olhar sobre muitas dimensões. O artigo 3º, ele fala, então, da promoção da acessibilidade. E aí ele coloca ali que a inclusão no centro, né, ela se efetiva quando há, então, acessibilidade, tecnologia assistiva, comunicação e desenho universal, né? Dependendo ali da deficiência, dependendo da necessidade do suporte, deve haver, se não todos, mas em alguma medida, um atendimento específico para atendimento da condição daquela pessoa, para que realmente aconteça, se promova a inclusão com ela, para ela, tá? Desenho universal, nós teremos também uma aula específica para falar sobre ele, né? Há pessoas no grupo de estudos que fizeram trabalhos vinculados à professora Vera, né, sobre desenho universal e que vem aqui para falar para vocês especificamente sobre ele. Eu só queria colocar no próximo slide que a legislação, o artigo, ele fala assim, olha, é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Vejam, não é pela pessoa com deficiência, é por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Esse aqui, então, é o DU, né? É o desenho universal previsto pela legislação, que dentro, então, da educação, nós colocamos o Azinho ali, que é o desenho universal de aprendizagem, que é trazer, então, para o ambiente escolar, para os processos de ensino e aprendizagem, processos de ensino que possam ser construídos, enxergando a todos, o atingimento a todos, né? E não só uma adaptação específica para uma pessoa com deficiência. Mas quando eu penso, então, num plano de aula, né, num planejamento de aula, numa sequência didática, que eu possa inserir elementos que possam atender a todo o meu público, né? Então, é um vídeo, é uma imagem, é uma figura, é um objeto, é uma aula experimental que possa fazer com que essa experiência de ensino traga aprendizagem para todos, ou então, né, para a maioria, mas que se dê acesso, então, a aprendizagem de todos, enxergando, né, o atendimento daqueles todos que são meus alunos, né? E o que a gente tem hoje, na verdade, é o contrário. Então, eu faço uma aula para aquele público que não tem nenhuma barreira, né, que não tem ali nenhuma condição, nenhuma dificuldade, e aí, então, como um favor, né, ou então como um peso para o professor, eu faço uma adaptação para o meu aluno que tem necessidade, que tem uma necessidade específica, porque ele está ali inserido no meu grupo de alunos, né? Quando a gente pensa no desenho universal de aprendizagem, então, eu penso em fazer uma aula em que eu já traga esses elementos, né? Uma quantidade máxima possível de elementos, que já promova essa aprendizagem abrangente, né? E ainda
se houver necessidade, então, aí sim a gente vai tratar de adaptação, né? Mas é uma visão, então, ampla, né, de como promover, então, já esse planejamento de aula, falando como docente, então, né, falando como organizador, promotor, então, de planos de ensino e aprendizagem. Do artigo 4º ao 8º, né, ele fala, então, sobre igualdade e não discriminação. E aí ele fala sobre situações ou sobre previsões da lei, que são ações afirmativas, mas também, ao mesmo tempo, ele traz previsões legais que já atuam como um regime de tutela. As ações afirmativas dentro do direito, dentro da política pública, é quando o Estado ele promove, então, caminhos diferentes, né, para se acessar um direito específico mesmo, são as cotas, né, para as pessoas. Então, o atendimento prioritário, a disponibilização de recurso, a proteção e socorro específica para aquela pessoa, tá? E ela vai acessar se ela tiver vontade, né? Se ela tiver interesse, se ela tiver necessidade, ela tem aquele recorte, está recortado e amoldado para ela. As cotas são os maiores exemplos de ações afirmativas, tá? E no regime de tutela, de proteção, né, existe previsto na legislação suporte para a locomoção, acesso à informação à comunicação, benefícios de tratamento tributário, de tratamento judicial. Hoje, um processo judicial de uma pessoa com deficiência, ele corre num regime mais célere do que uma pessoa que não se declara como pessoa com deficiência. Há, então, isenções, abatimentos tributários, né, no sentido aí de impostos, taxas, contribuições que se paga aos cofres públicos, que também, por ser uma pessoa com deficiência, há esse benefício ofertado, tá? Então, a própria LBI, ela também já prevê esse catálogo, tá, de ações afirmativas e de regimes de tutela. Um destaque, então, né, que se precisa fazer é que há um rompimento com o modelo médico, então, e há um enfoque nessa questão do social, de quanto as barreiras criadas pelo convívio social vão potencializar aquela condição, aquela deficiência que a pessoa tem ou não. O foco se está, então, em promover, né, direitos, garantir direitos, com foco na potencialidade e na preservação e mesmo na promoção da autonomia daquela pessoa. E aí, verifica-se, então, né, o modelo social, dentro daquele cenário em que aquela pessoa está inserida, o que pode ser feito, então, o que pode ser promovido a ela naquele sentido da equidade, né, para que ela tenha, então, minimizada as barreiras e potencializada a autonomia, né, a sua condição de exercício da sua cidadania. O quanto, então, aquela deficiência, aquela condição somada às barreiras existentes naquele ambiente podem restringir a sua participação social. E aí, na tentativa, então, de superação disso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele reforça, assim como na Constituição, mas aí de forma específica, então, o direito à vida, o direito à habitação e à reabilitação. Existe, então, cotas específicas para a pessoa com deficiência acessar, por exemplo, um programa de habitação. Há reservas para essas pessoas, né? O direito à moradia ali é uma cota de 3%, direito ao trabalho, as cotas para vagas, né, de pessoa com deficiência, o PCD, como se diz, o direito ao transporte, à mobilidade, né, inclusive na questão de espaço físico, né, e a participação na vida pública e na vida política, cada vez mais se fomenta, né, que pessoas com deficiência venham para a vida pública, venham para a vida política, no sentido de representar aqueles que são, que têm a mesma condição, né, que precisa, então, dessa representatividade de pessoas pensando por elas. E uma outra coisa também que é super importante
que dentro, então, desse cenário, principalmente o anterior à Constituição, mas que em algumas situações insiste em se perpetuar, é a morte civil da pessoa com deficiência, dependendo do nível em que ela se encontra atingida por aquela deficiência. Existe na legislação, então, a tutela e a curatela. Inclusive, nós, né, vocês, já passamos por uma situação de que nós já fomos incapazes por conta da nossa idade, né? Na legislação brasileira, então, a pessoa até 16 anos de idade, ela é incapaz por conta da sua idade. De 16 a 18 anos, ela se torna relativamente capaz, ela já começa a se manifestar socialmente, mas ainda assim ela precisa de uma confirmação de um representante. Quando há essa representação, então, pela questão de idade, nós chamamos de tutor, né? Quem é o seu tutor? Via de regra, é o pai biológico, a mãe biológica, né? Mas existem tutelas judiciais, que é essa representação, né? Quando é por motivo, então, de doença, falando de condição, e aqui mais específico, então, voltada para a pessoa com deficiência, existe a curatela, né, que é uma ação judicial em que alguém próximo, geralmente é uma pessoa da família, aquela pessoa com deficiência, ela já tem mais de 18 anos, então, pela sua idade, ela já seria absolutamente capaz de exercer os atos da vida civil, responder por ela, né, perante a sociedade, mas aí, então, pela sua condição de saúde, ela é representada, quer dizer, para a vida civil, né, ela não existe, ela é totalmente substituída por uma pessoa que a representa, o juiz nomeia um curador. Antes isso era muito comum, né, a gente fala assim que era dado mesmo na baseada, e isso fazia então com que a pessoa, em muitas situações, ela tinha, sim, condição de se manifestar e de exercer os seus atos de vontade, né? Mas que não, diante dessa questão, desse olhar muito mais voltado para a doença, né, e não para a potencialidade da pessoa com deficiência, ela era morta civilmente, então, e se nomeava um substituto, né, um representante a ela. Com a LBI, então, algo que gerou muita polêmica, né, foi criado ali um terceiro instituto, que é chamado de tomada de decisão apoiada. No sentido, então, de que uma pessoa com deficiência, ela não precisa sofrer essa morte civil, então, né, ter uma pessoa, um representante, na verdade, uma pessoa que a substitua, mas ela pode ter, então, de acordo com o grau de deficiência, com as suas limitações, para certas situações da sua vida civil, ela ter um representante, ela ter um apoio, na verdade, na tomada de decisão. É alguém que a apoia, né? Por isso que o nome mesmo do instituto é tomada de decisão apoiada, tá? Sozinha, então, ela não vai decidir, mas a sua manifestação de vontade é levada em consideração tanto quanto ou mais aquelas outras duas pessoas que a apoiam, de modo que se mantém, né, a sua autonomia, o seu grau de autonomia, e não a substitui, né, não a isola. A gente usa esse termo mesmo, né, de morte civil. Ela não é morta civilmente, ela consegue participar da vida em sociedade. E isso veio, então, fortemente, né, reforçado ali com a LBI. Existiam alguns processos em que isso era alcançado, mas quando tinha, assim, né, uma família que era consciente e se pedia judicialmente, mas não o que estava na legislação. O que estava na legislação era a tutela e a curatela, tá? Então, hoje, para pessoas, né, com deficiência maiores de 18 anos, há essa possibilidade de instituir, né, num processo judicial, uma tomada de decisão apoiada. E essa pessoa manter, então, o seu grau de autonomia, de participação na decisão da sua vida ali, né? Afinal de contas, ela tem uma deficiência, né? Mas ela tem muito potencial para exercer muitos atos da sua vida, seja civil ou particular. Sendo assim, né? Caminhando aqui para o final, então, se tem que, para que haja inclusão, né? Nós precisamos inicialmente reconhecer a diversidade humana, reconhecer, então, que nós somos diferentes e que nós temos graus aí, né,
e níveis, então, como a colega colocou, né, de limitações, seja por uma deficiência ou não, que a partir disso, então, e por meio de informação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, a gente conheça disso, a gente se aproprie desse conhecimento, a gente aceite e que a partir disso, então, a gente valorize a diversidade, né, essas diferenças que nos fazem, então, termos valores, cada um em si, de acordo com a sua individualidade. E a partir disso, a gente estabelece um compromisso em sermos inclusivos, né? Tanto de forma individual, quanto no coletivo, naquele seio social, naquele contexto social onde nós estamos incluídos. Seja, então, na escola, seja na família, seja no grupo de amigos, né? Que a todo momento, então, a gente possa exercer, então, uma participação social compactuando e partilhando, então, de situações que promovam a inclusão, né? Sermos agentes de inclusão, na verdade. E aí eu termino com uma frasinha aqui, né? Que eu achei super legal. Eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente colocou, que diversidade é quando você chama para festa, né? E inclusão é quando você convida a pessoa para dançar, que de fato ela participa daquele momento, né? Daquela experiência que está sendo vivida, daquele processo de ensino e aprendizagem que está ocorrendo quando a gente olha isso, então, para um ambiente educacional, para um ambiente escolar, tá? Agradeço pela atenção, peço desculpas aí pelas pigarras, né? Mas, enfim, concluí aqui a minha fala. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, não são todas no coube. A gente vai colocar para vocês o slide, o material de apoio, né? E eu tô meio perdida na hora, Vini, mas tem um outro vídeo que, se for possível, a gente vai colocar. Que horas são? 6h26. Mas antes, né, Vini? Eu tô aqui me matando de tanto falar. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer aí sobre a questão da legislação. A gente sabe, né, que o que está no papel, o que está na lei, precisa ser concretizados por nós, né? Não só por nós, por todos. Nós temos aí as nossas autoridades, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, que tem muita condição de promover, mas no nosso dia a dia, né, no rompimento das barreiras atitudinais, a gente tem muito a contribuir também, né, na promoção da inclusão. E aí que a gente possa ouvir de vocês o que vocês acham sobre o que foi tratado até aqui. Vamos lá, pessoal. Levantem as mãos, um de cada vez. Vamos se inscrever. Agora é a hora da gente fazer as provocativas. Senão a gente vai escolher alguns. Já até selecionei alguns nomes aqui, baseado nos argumentos. Opa! É isso aí. Alguns saíram. Finalizar. Opa! Guilherme. Achei muito interessante. Fiquei com uma dúvida. A LBI define a deficiência pelo modelo social, biopsicossocial ou psicossocial. Já ouvi falar dos biopsicossocial. Biopsicossocial. Isso mesmo, porque então ela vai avaliar as condições da pessoa, mas do seu meio também, né? Onde ela está inserida. Por isso é biopsicossocial. Ele quer, a legislação, ela pretende, então, sair desse modelo que era muito voltado para a questão bio, né, da doença mesmo, e ela olha o entorno, né? Ela olha quais são as barreiras que a pessoa com deficiência está submetida por conta do seu contexto social, tá? Então, é biopsicossocial. Isso mesmo. Obrigada, Guilherme, pela pergunta, que foi importante para poder reforçar. Fabi, eu tenho uma dúvida. Assim, eu vou contar um pouco de uma situação para tentar tirar disso o meu ponto. Mas a questão é, uma amiga da minha mãe estava contando, enfim, outro dia, ela tem uma filha de 12 anos e a filha dela recebeu o diagnóstico de autismo aos 12 anos.
Até então, ela estudou em uma escola pública, normalmente, e, enfim, até hoje, essa criança, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e ela está na 6ª série. E ela nunca recebeu o apoio devido, né, assim, pela necessidade dela. E aí, agora que ela recebeu esse diagnóstico, ela vai sair da escola e vai para uma escola especial. A minha dúvida é, quando esse tipo de coisa acontece, é uma escolha da família, enfim, da pessoa, tirar a criança de uma escola e colocá-la na educação especial, ou é uma coisa, digamos, compulsória? Não é compulsório. Pelo contrário, tá? Como existe a legislação hoje, tanto a legislação como a política, que prevê que o aluno fique na escola regular, tendo o atendimento da educação especial, ela, inclusive, com o laudo, ela consegue, de acordo com a necessidade dela, ter um professor de apoio, ou ter um professor da educação especial inserido na sala regular dela, apoiando o professor, ou ter um cuidador só para ela. Isso aí vai muito do nível, né, em que foi identificado ali o autismo dela, tá? E aí, dependendo da escola, ou vai ter o atendimento no contraturno, ou vai ter a itinerância, e mesmo uma outra rede de suporte aí da educação especial que possa estar dando o suporte enquanto ela está matriculada na educação regular. Então, assim, para ter tomado essa decisão, Paola, a família, eu acredito que foi uma decisão individual deles, particular deles diante do laudo, às vezes é alguma orientação médica, não sei, né, mas não necessariamente não é compulsório que ela faça essa mudança. Há níveis, né, e há situações familiares, então, em que sim, eles optam pela educação especial, né, mas isso acaba sendo exceção, tá? E não a regra diante do cenário que a gente tem de educação inclusiva hoje. Essa fala da Paola tem relação com a meta 4 da PNE. João, você quer falar mais sobre o assunto? Em que sentido tem relação? João Pedro. Ah, estou sem microfone. Então pode escrever, João. Dessa mudança para a educação especial? Vamos ver se ele complementa ali. Acesso seria em escolas em rede regular. Sim, então, todo movimento, né, que existe é nesse sentido, de que a criança, né, o aluno, ele possa estar matriculado na rede regular, que a escola, ela tenha todo o suporte adequado para poder atender, né, as crianças que são, principalmente as laudadas ali, como ela já é, como a Paola colocou, né, e que a escola, então, receba e se adapte, né, e dê esse suporte para que para que esse aluno, essa criança, se desenvolva no ambiente regular, né, que ela não seja, então, sabe a questão da segregação, né, porque aí entende-se, então, se ela vai para a escola especial, só a escola especial, volta, né, e é isso que se critica nessa política nova, quando se coloca lá a palavra preferencialmente, porque é bem isso, né, que a política vem. A de 2020 coloca, né, a palavra ali preferencialmente na rede regular, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Aí vai preferir de quem? A família vai preferir colocar essa criança na escola especial? Ou vai haver uma por trás, né, dos próprios gestores escolares? Olha, já que é preferencialmente, não matricula ela aqui na regular, não. Matricula ela lá na educação especial, que ela vai ter mais suporte,
né? Então, essa é a ideia, porque hoje é isso que se tenta combater, que essa criança todas sejam matriculadas na educação regular, que ela participe daquele ambiente de educação regular, que ela cresça e ela conviva com os seus, né, na idade escolar, e que ela receba o suporte adequado na escola regular, de acordo com a sua condição, de acordo com o que a deficiência lhe gera, tá? Sabe nisso que você comentou, Fábio? Tem um caso, né, que eu conheço de uma criança DA, onde foi feita toda a documentação para iniciar a intérprete de Libras e mais uma cuidadora, porque além dela ser DA, ela também tinha um pouco de autismo. Porém, os pais não aceitaram. Tanto que os pais também não aceitaram ela ir para uma escola de educação especial, porque eles achavam que ela deveria ser colocada como comum, como os outros, ela tinha que aprender. Então, eles não aceitaram uma intérprete de Libras e não aceitaram essa cuidadora para auxiliar no processo. Resultado, a menina está indo hoje para o 3º ano do ensino fundamental, não sabe Libras, não reconhece letras, não foi estimulada na questão de sons, nada. Os pais não quiseram. Ela, infelizmente, não sabe nenhum idioma. Ai, que pena. Na sala de aula, ela se comunica por gritos. Nossa, que geralmente é o contrário, né? Às vezes a escola ela cria barreiras ali, mas a família luta tanto para que haja esse suporte. E vejam, gente, é caso a caso, né? Tem situações e situações, e às vezes ainda independe, inclusive, de nível social. Porque a gente vê na particular acontecendo algumas coisas nesse sentido também. Então, tem que ser tratado caso a caso, infelizmente, né? Não dá para generalizar mesmo. Tá? Infelizmente, não tem como. É triste ver isso. É muito triste. É muito triste, né? Nós temos aqui, vamos abrir a fila. Tá começando. Ó, a Andressa levantou a mão. Isso. Ó, só antes da Andressa falar, eu só queria ali, ó, o João colocou. E a escola regular pode negar matrícula, já que é preferencial? Não. É que assim, João, então assim, ó, a política de 2008, ela não é preferencial, ela faz todo um trabalho para que seja na regular, tá? A de 2020, ela foi veementemente criticada, então está lá suspensa em análise no Supremo Tribunal Federal, justamente porque ela traz em seu texto expresso o preferencialmente. E é isso que fez, então, com quem, né? Aqueles que levantam aí a bandeira da inclusão na escola regular, tivessem essa preocupação, né, de que se esse texto entrasse em vigência da maneira com que veio, se pudesse, então, colocar em risco tudo aquilo que havia sido construído e alcançado já, de colocar na escola regular essa criança, dela ter direito, então, né, tanto na questão quantitativa de estar no ambiente escolar da escola comum regular, quanto qualitativa de ter esse suporte, de ter essa rede de suporte, né, de ter uma sala, então, de recursos, de ter um professor de educação especial apoiando o professor da educação regular, da sala comum, tendo aí, como o Vinícius colocou, a possibilidade de ter um professor de apoio, de ter qual que era o Libras, né, Vini? Tem o próprio escriba, né? Dependendo da deficiência, tem um escriba, tem um ledor, né? Dependendo da deficiência, tem uma pessoa apoiando ali. E isso tudo acontece, então, hoje, na escola comum, tá? Ele tá na regular e ele vai recebendo esse suporte de acordo com a deficiência que é identificada, né? À medida, então, que vai para a escola especial, nós podemos pensar na APAE, né? Esse aluno, então, ele deixa de frequentar a escola regular e ele vai frequentar a APAE e todo o suporte que a APAE dá lá, tá? Mas perde, então, esse convívio com a escola regular. Andressa, por favor. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Eu vou pegando no que o Vinícius estava falando.
né, que ele falou da aluna lá, que eu vejo muito, os meus pais são surdos, né, então eu cresci muito mais com os surdos do que com os ouvintes, a minha primeira, enfim, e tal, lá. E eu vi amigos, assim, crianças surdas que eu cresci junto, e que eu vejo, assim, é que colocam o intérprete na escola, só que a criança, na casa dela, a criança não sabe Libras, não sabe português, chega sem nenhum idioma. E aí eles pensam, vou colocar um intérprete de Libras que resolve todos os problemas dessa criança. Só que a criança não tem nenhum idioma, como que ela vai se comunicar? Tipo, beleza, a pessoa vai estar sinalizando lá na frente da criança, mas, assim, não adianta nada. E aí tem o que é o conflito, assim, que eu vejo que muitas pessoas pensam, por exemplo, na escola bilíngue para surdos e a escola regular. Que a escola bilíngue para surdos não é uma escola especial, né? Que aí tem que entender todo o contexto do que é o surdo, né? Que aí que existe a comunidade surda, e na comunidade surda a gente tem essas palavras aqui, ó. Tem o surdo com S maiúsculo, surdo com S minúsculo e o DA. DA e surdo com S minúsculo é a mesma coisa, são pessoas que não se identificam com a comunidade surda, com a cultura surda. Surdo com S maiúsculo é aquela pessoa que bate no peito e fala, eu sou surdo. Por exemplo, a minha mãe, a senha do Facebook dela por muito tempo era 100% surda, né? Porque era assim, tipo, essa identidade, né? E quer usar Libras, minha mãe fala português também e tal, mas ela usa mais a Libras. E aí a escola bilíngue para surdo, lá você ensina o português também e a língua de sinais. Só que o que seria ideal, pelo menos tem um polo bilíngue aqui perto da minha casa, no céu, né? Que eu acho genial, é que a escola tem a sala só das crianças surdas, que tem os professores surdos, ensinam Libras para elas. Uma vez por semana elas têm aula com as crianças ouvintes. Essas crianças ouvintes têm disciplina de Libras na grade. Então, consegue ter essa interação, porque não adianta nada colocar uma criança surda numa sala, que é um idioma diferente, e aí chega no intervalo, o intérprete fala, é hora do meu intervalo também. E a criança fica largada lá, sendo que ninguém sabe se conversar com ela. Diferente de uma criança autista, ali, tudo bem, uma criança com deficiência física, deficiência visual, dá para estar na mesma sala. Só que uma criança surda é um idioma diferente, é um universo diferente, porque é um mundo visual. A comunicação é outro, o jeito de se pensar é outro, né? Então, tem essa escola aqui, que eu moro na Zona Leste de São Paulo, aqui no Parque São Rafael, e tem outra também lá no Rio de Janeiro, tem alguns lugares que são, assim, também alguns polos bilíngues que tem essa interação com a escola ouvinte. Só que a minha irmã dá aula numa escola, que é uma escola bilíngue para surdos, tem surdos cegos, surdos com deficiência também, mas eles têm um bimestre, a prova é aplicada em Libras, no outro bimestre é em português, para eles terem esse contato com os dois idiomas, e também porque o surdo, ele está na sociedade ouvinte, no mundo ouvinte, não tem como ele fugir, então ele vai ter interação com o ouvinte de qualquer forma. E ali, na escola bilíngue para surdos, eles têm esse contato maior com o seu idioma e vão saber, não vão ficar atrasados. Por exemplo, o que eu falei, que a criança chega na escola não tem nenhum idioma. Até ela aprender o idioma, o português ou a Libras, ela vai estar muito atrasada dos outros alunos, porque ela ainda está nesse processo de aquisição do idioma. Numa escola bilíngue, tem aula de Libras, tem aula de português, tem aula de inglês também. Então, ela não está atrasada, elas conseguem acompanhar melhor. Acho que era meio que isso que eu ia falar, eu me alonguei demais, foi mal. Imagina, Andressa, o que você compartilhou com a gente é muito importante. Isso, a sua fala me fez lembrar, alguns anos atrás eu tive um aluno surdo, que ele veio de um outro estado, e ele não falava português, ele estava aprendendo, estava sendo alfabetizado em português, mas ele já sabia a Libras, que era o idioma dele. Então veio uma professora de Libras, uma professora formada para trabalhar com ele. Então ela interpretava as aulas e traduzia as aulas para ele. Porém, essa professora, ela começou, não só ela, como alguns outros professores, começou a perceber que os alunos ficavam distantes dele, porque essa professora ficava com ele o tempo todo. Ele ia para o recreio, ela estava junto. Ele ia para o banheiro, ela ia junto, para não deixar ele sozinho. Essa professora participou de uma reunião, um dia de professores, e falou, olha, a partir da semana que vem, eu vou começar a ensinar Libras para a sala de aula dele. Então, todos os dias, por 40 minutos, de 40 a 50 minutos, no final do dia, ela ensinava Libras para os alunos. Então, esse aluno
esse aluno surdo, ele batizou todo mundo, né? Fez o sinal da sala inteira, de todos os professores da escola. Ele nem ficava na fila, na entrada, para entrar para a sala, ele entrava depois, ele se sentia excluído. Os funcionários da escola começaram a aprender um pouco de Libras. Durante a entrada, quando fazia a oração do Pai Nosso, cantava o hino nacional, passou-se a ser feito em Libras, o hino do município em Libras. Então, assim, foi algo totalmente diferente, que foi realizado um trabalho para que esse aluno não perdesse o que ele já tinha adquirido. É uma pena que ele ficou com a gente só um ano, depois ele foi embora para um outro estado por causa do trabalho do pai, mas foi assim, algo muito interessante. E o quê? Uma escola regular. Que cidade que é, Vini? É Bauru? Não, Pederneiras. Olha, que legal. É um case, na verdade, né? Sim, é um É caso algo de muito estudo. diferente. É algo diferente que foi realizado. E assim, esse seu exemplo da Andressa também mostra, sabe, isso que eu não sei se eu consegui transmitir, mas essa era a ideia quando vocês estavam falando, de como então a questão atitudinal vai fazer com que a gente promova a inclusão de acordo com o nosso público e o ambiente onde a gente está inserido, né? A gente espera e depende e realmente precisa e tem que exigir do poder público, sim, né? Mas em pequenas ações e mesmo compreendendo o nosso cenário e as pessoas que estão envolvidas ali com a gente, o nível, a deficiência que nos rodeia é que a gente vai conseguir ser promotor de inclusão, né? Isso é muito importante. Eu acho que é o que vai fazer realmente toda a diferença, né? E eu acho que o que vocês deram de exemplo aqui, então, Vinícius e Andressa, mostra, né, que na prática tem como fazer, né? É algo que traz muito resultado, tira da zona de conforto, mas que é totalmente possível, né? Muito obrigada pela aula, teria que sair. Um abraço, Raul, até a próxima. Até, Raul. O João Antônio Marfim está com a mãozinha levantada. A professora. Oi, professora. Oi, só para dizer... Agora quem saiu vai voltar. Ó, desculpa, tá? Só para dizer que eu sou muito apegada nessa turma, que eu estou amando estar aqui com vocês e que o CO acabou agora, e aí eu não resisti. Eu estou até assim, com as perninhas cruzadas, que eu quero ir no banheiro, porque começou 8h30 da manhã. Mas eu vim falar um oi, teve almoço de 1 hora só, mas eu vim falar um oi, dizer que eu estou muito, muito feliz com o Vinícius, a Fabi, a Juliana, e quero dizer que com vocês também. Eu tenho visto as postagens, eu estou feliz que a gente está preparando materiais para vocês, e hoje eu não quero atrapalhar, era mais para dar um beijo, que a semana que vem vocês vão trabalhar com autonomia, e isso é uma palavra muito cara para nós, porque infelizmente não é tão desenvolvida, não é, e a escola precisa desenvolver autonomia, porque quando a gente tem autonomia, a gente se empodera, a gente se coloca, a gente participa do processo. Eu gosto até dessa palavra, vocês são partícipes dessa disciplina, ou seja, não são meros espectadores, tá? Então, um beijo, Fabi, Vinícius, terminem aí, Ju, para vocês, ótima semana, bons trabalhos a semana que vem. E como eu disse, eu só não estava aqui porque eu estava lá no CO, tá? Beijo, Ok, galerinha. professora, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Fale, João. Pode falar, João. Não, eu queria só comentar que a fala da Andressa foi muito bonita, é muito bonito de ver e de escutar como ela fala com propriedade, e a do Vinícius também. Eu gostaria de acrescentar algo, mas no momento eu não posso, não posso falar com essa propriedade, é realmente muito bonito. Mas eu gostaria de comentar algo em outro sentido, que é mais um comentário e depois um questionamento da dúvida da aula mesmo. Assim, o Brasil sempre teve aquele rótulo de que aquele ditado que isso é lei para inglês ver, fruto do processo de escravidão e tal. A gente tinha muita coisa no papel, só que na prática não funcionava. Inclusive, no começo dessa disciplina foi passado um artigo para a gente ler sobre educação no Brasil, e que tinha um parágrafo em específico lá, não vou me lembrar qual e em qual época exatamente, acho que foi meados do século passado,
em que tinha muita coisa escrita no papel, só que na prática não era daquela forma, né? E então, assim, é mais para comentar mesmo que eu acho também a parte mais difícil disso tudo não é estabelecer leis, diretrizes e tudo mais, e sim é a parte da população mesmo, a parte humana de cada um, do indivíduo. E como conscientizar todo mundo, como levar informação para as outras pessoas para que elas possam desenvolver a aceitação e, para mim, mais importante que a aceitação, a valorização. Porque quando você valoriza, você já aceita e já entende que aquilo deve ser incluído, né? Você está valorizando. E pegando gancho nisso, eu queria perguntar que, assim, é um desafio muito grande, principalmente no âmbito público, que tem sido enfrentado, principalmente depois de 2008, como a gente viu, de inserir tudo isso assim, na educação regular também, paralelamente à educação especial, mas no âmbito público. E a minha pergunta é, em âmbito privado, os colégios particulares e escolas particulares, elas são incluídas nesses tipos de leis? Elas são obrigadas dessa mesma forma a... Lógico, todas as escolas que eu tive contato, elas têm certos projetos de inclusão e elas fomentam isso. Mas, por ser particular, elas têm uma liberdade, digamos assim, uma liberdade maior de aceitar ou não, de escolher quem vai estudar lá ou não. Ela tá, assim, ela como posso dizer, forçada a obedecer às mesmas leis e diretrizes que a escola regular pública, digamos assim. Essa era uma coisa que eu fiquei curioso, assim, porque parece que, por ser particular, como é um setor filantrópico, algumas escolas assim acham donas do mundo e que podem fazer o que quer. E eu queria saber mais isso. Olha, João Antônio, então vamos lá. Em relação à sua pergunta, não há uma ligação direta por ser particular, que é um mundo perfeito, né? E que a inclusão aconteça lá sem nenhum problema. Infelizmente, Exatamente. não é. E você sabe que aí eu vou dizer aqui de Bauru, a nível municipal, porque a nível municipal a educação na perspectiva inclusiva vai muito bem aqui em Bauru. Sim. E, inclusive, eu conheço uma família próxima da gente, que a neta nasceu com, eu não vou lembrar a síndrome agora, mas que tem aquele calo que divide, né, o cérebro aqui, e isso faz, então, com que gere uma série de dificuldades motoras, inclusive, mas tudo bem. Quando ela teve, então, 4 anos de idade, a médica disse, né, está na hora dela ir para a escola, mas façam uma coisa aqui em Bauru, levem para matricule, e eles tinham muita condição de ir para a escola particular. Não matriculam em escola particular. Vou te dar 2 opções de escolas municipais, aqui em Bauru nós temos 14. Vou sugerir 2 e você tenta matricular a sua neta em uma dessas 2 escolas, porque lá sim ela tem condição, ela tem gestão e ela tem professor que tem condição de dar o suporte para que ela desenvolva as suas potencialidades, porque aí ela já se locomovia, ela tem 100% de deficiência visual em um olho, mas no outro ela enxerga muito bem. E então foi feito esse direcionamento, né? E a família, né, nos colocou inclusive com um espanto, né? Porque não sabia, foi a primeira criança ali na família que teve deficiência. Então, assim, e foram e conseguiram uma vaga e ela está lá, né? Então, e eles tinham condição de colocar numa particular. O que vem acontecendo de um modo geral é que, assim, a escola, ela não pode negar a matrícula, tá? Ela não pode negar a particular. Assim como a pública também não.
O que eles criam é algumas situações, se eles não estão preparados para, né, e não querem se preparar, porque tem que sempre ter a primeira vez, né, em todas as situações aí, até mesmo porque a gente viu que mesmo tendo a mesma deficiência, às vezes tem níveis diferentes, o suporte tem que ser diferenciado, quando não há a boa vontade, aquela barreira atitudinal ali, né, presente, vai fazer com que crie dificultadores, limitadores ali. Mas, da mesma forma que existe para a pública, existe para particular, existe Ministério Público e existe legislação, tá? Aí depende mesmo da família, se ela vai querer comprar aquela briga, criar aquela indisposição, ou já falar como se trata de escola particular, não. Então, eu vou para uma escola que vai realmente acolher a minha criança, né? Acolher ali aquele aluno. E aí eles vão chegar num consenso, né? Mas que não há, então, vinculado, né? Automaticamente é particular, tá havendo a inclusão, tá tudo perfeito, isso não é verdadeiro, infelizmente, e mesmo, ao mesmo tempo, eles também não podem recusar de jeito nenhum, tá? Eu tenho um caso que eu posso compartilhar de uma amiga minha que é secretária de uma escola particular numa cidade aqui da região de Bauru, onde a mãe entrou na justiça porque a escola não queria receber a criança que tinha... que é? Uma síndrome. É uma síndrome bem rara. Eu não vou lembrar o nome dessa síndrome, é muito rara. Eu sei que, com o tempo, os membros inferiores vão se degenerando. Eu não vou lembrar o nome, é muito rara essa síndrome. Então, além da escola ter que ser adaptada para o menino, tem que ter banheiro adaptado. Eu sei que a briga foi tão grande que foi parar na justiça. Aí, a justiça foi lá na escola ver. Primeiro, a escola foi multada, porque pela lei de acessibilidade, a escola não era acessível em nenhum aspecto. E a escola foi obrigada a dar uma vaga para o aluno, porque eles estavam se recusando. Não era por questão de dinheiro. A escola não era adaptada e era naquela escola que a criança precisava estudar. Os pais queriam, então os pais entraram na justiça. Só que alguns meses depois, os pais entraram na justiça de novo porque a escola começou a cobrar dos pais o salário da cuidadora do filho. Acrescentou 70% nas mensalidades da criança. Não sei que fim que deu, né? Não entrei mais no assunto, mas isso daí foi um problemão. Porque a escola não queria, além da escola não dispor a vaga, eles tiveram que entrar na justiça para ter a vaga, eles ainda começaram a cobrar o cuidador da criança para os pais. Os pais tinham que pagar. É o principal impasse que eu vejo na educação privada é exatamente esse, porque a escola, muitas vezes, ela não é tida como uma instituição educacional, como ideal, como seria, e assim como uma empresa, sabe? As pessoas são números e assim, aquilo tem que gerar lucro e tem que pagar as contas no fim do mês e tal. Então, isso é uma coisa muito fria, eu acho que tem. Eu, particularmente... Eu estudei metade da minha educação foi em escola pública, e metade em escola privada. Então, assim, eu peguei o lado bom e o lado ruim das duas coisas. Então, assim, é muito triste como algumas escolas particulares lidam com o aluno, sabe? Mas eu já estou partindo para o emocional, já é melhor deixar quieto. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos, e é exatamente isso. A gente que agradece, João, mas infelizmente acontece mesmo, né? Acaba vendo como número, a questão financeira pesa sobre qualquer outro valor ali, né? Que a escola vem a compartilhar. E, infelizmente, não é raro a gente ver situações assim, infelizmente. Agora, aqui em Bauru, ó, então, a Giovana não, quem que tinha colocado mais para cima? E o Vinícius falou, a Aline, né? Que aqui em Bauru, então, na escola, na educação infantil, de um modo geral, né? Ela trabalha numa EMF, né? Que é de educação infantil.
aqui em Bauru, e médicos e psicólogos indicam muito o ensino municipal. Olha que orgulho, né? Olha que legal. Todas as escolas têm professor de educação especial, às vezes até 2, tá? 2 professores. Então, é uma estrutura muito interessante. O problema é depois quando vai para o Fundamental 1, Fundidor, aliás, para o Fundi 2, para o ensino médio, que cai, então, no Estado, né? Nas diretorias de ensino aí do Estado, que aí então se perde, porque não há esse suporte. Às vezes, tudo que foi construído ali na educação infantil acaba se perdendo no Fundi 2 e no ensino médio. É muito triste. E é o que a gente vem vendo na pesquisa, inclusive nesse projeto que a gente toca aqui, presenciando na escola. Muito triste. Pessoal, são 18h59. Se tiver mais alguém para fazer pergunta, a gente fica, tá? Aqueles que têm aí os seus compromissos, a gente agradece muito a participação, né? Eu, particularmente, aqui agradeço bastante aí vocês estarem com a gente até agora, né? Ter participado. Obrigada, né? Gratidão. Queremos voltar, né, Vini? Estaremos aqui daqui 15 dias de novo. E obrigada pelo dia de hoje, pela tarde aí, que realmente a gente possa, com informação, promover inclusão, né? Essa é a ideia. Aline, pode falar, fique à vontade. Com a licença de vocês, Fabi, desculpa, a Aline. gente só volta dia 11 agora? Aline, né? Não, eu só ia falar muito obrigado pela aula e que eu gostaria de ficar, mas eu vou precisar sair. Desculpa, Aline. Obrigada, Nada. João. Tranquilo. Vai ficar Aline, 2 semanas sem aula? nós vamos precisar olhar no calendário agora, rapidamente, aqui, porque dia 1... dia 1 não, né? Dia Não. 28 É 4, né? vai ter. Dia 28 não, tem. 4. E dia 4 é assíncrono. Tá escrito assíncrono, eu não sei. Deixa eu ver. Só um Tô com minuto. um cronograma perto aqui. Tá cronograma aberto, Vini? Pronto, assim, dia 4 nós temos aula. Temos aula. Isso. 15 Síncrono. dias mesmo, então. Dia 4 não. Dia 4 é assíncrono, Assíncrono. dia 11 é síncrono. Só dia 11, então. Só dia 11 agora. Beleza. E dia 28 não tem, né, Vini? Deixa eu confirmar. Dia 28 não tem. Pulamos dia 28, aí a próxima, então, é assíncrona, é isso, né? Isso. E voltamos, então, no presencial, não, né, gente? No remoto, síncrono. Eu tô aqui no retorno presencial. Então, na outra semana. É No isso, dia né? 4. Isso. É isso mesmo. Pessoal, então, muito obrigada, tá? Para vocês que estiveram aqui com a gente até o momento. Um bom descanso para vocês. Façam as atividades, vejam aí os materiais complementares e a gente fica à disposição. Dúvidas entre, não deixem de entrar em contato conosco e, queremos voltar. Isso. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite.